Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Jesus. Podem tomar seu assento, irmãos. Glórias a Deus. Estou feliz, irmãos, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pela honra. Deus abençoe a vida do pastor Sávio, amém? Pastor Sebastião, todos os pastores que estão aqui, a minha esposa, meu filho que me faz acompanhar, toda a igreja, que Deus abençoe. Amém, aqueles que estão assistindo de casa também, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, estamos numa noite de campanha das causas impossíveis. Que tema poderoso, maravilhoso. Sobre o texto base em Neemias, que me pedes agora. Aqui é o quinto elo, pastor, hoje também? Hoje é o quinto elo também aqui? Hoje, irmãos, nós estamos aqui no quinto elo dessa campanha. E quando me foi confiada essa oportunidade, irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quero que você abra a vossa Bíblia, por gentileza, no livro de Esdras, o escriba, glórias a Deus. Livro de Esdras. Quero que você deixe aberto no capítulo de número 3, glórias a Deus. Deixe aberto ali, por gentileza, no capítulo de número 3 do livro de Esdras. Estava ontem na congregação, irmãos, do Parque Aeroporto, ouvindo o preletor da noite ministrar a palavra de Deus. E Deus falou comigo ontem, em cima do altar. E eu falei, Senhor, quando que eu vou pregar esta mensagem? Glória a Deus. E o Senhor aprove pregar ela hoje. Eu estava ouvindo a ministração ontem, Deus falou comigo. E é com muito temor, irmãos, que estou aqui para trazer algo de Deus, a qual Deus já usou a vida do pastor Sávio para poder antecipar um pouco daquilo que vai ser falado aqui nesta noite. Quero parabenizar o Círculo de Oração, as irmãs, pelo louvor, porque falou profundamente comigo, porque algo que as irmãs louvaram aqui, dizendo que o Deus que me chamou aqui, Ele sabe de tudo. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Ele sabe de tudo. Se puder colocar no telão, por gentileza. Primeiro coloca Esdras capítulo 1, versículo 1. E a igreja mantém aberto no capítulo 3, por gentileza. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Glórias a Deus. Amém, irmãos? E quando o Senhor falou comigo, eu estava meditando nesta passagem, irmãos. E o Senhor, Ele colocava ao meu coração sobre a volta do exílio. Nós vemos que tem sido pregado todas as semanas sobre Neemias, que já é uma segunda parte, uma segunda etapa. Alguns consideram até mesmo uma terceira etapa desse retorno para o exílio. E o Senhor me levou ao começo dessa história. O Senhor me levou ao início. No primeiro retorno, quando o rei Ciro, ele dá a sua primeira ordem para que todos aqueles que estivessem ali na Babilônia, os irmãos conhecem a história do cativeiro, os irmãos sabem que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia levado o povo de Israel cativo, e o povo havia passado ali muitos anos já cativo. A profecia de Jeremias era que seria passado 70 anos de cativeiro. Então, quando o rei Ciro, ele conquista o Império Babilônico, ele faz então passar uma ordem. E essa ordem dizia que era para reunir, congregar todos os judeus, todos aqueles que eram de Jerusalém e que desejavam voltar para a sua terra natal, que se reunissem. E eles voltariam juntamente com Zorobabel, um príncipe de Judá. E Zorobabel voltaria com o intuito de reconstruir a casa de Deus. Ele voltaria com o intuito de reconstruir o templo do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, vai nos dizer, ainda no capítulo 1, no versículo 64 a 65, aliás, capítulo 2, verso 64, verso 65, que Zorobabel, ele faz então juntar todo este povo,
E a contagem dos versículos 64 e 65 do capítulo 2 vão dizer que voltam 50 mil pessoas para Judá. 50 mil pessoas que estavam cativos na Babilônia começam esse êxodo, esse retorno para a sua terra natal, que havia sido assolada, havia sido afligida, os muros haviam sido derrubados, o templo havia sido queimado, estava tudo desfeito, estava tudo desconstruído, estava tudo arruinado. E aqui nós vemos, irmãos, que mesmo assim o povo ele estava animado, porque nós estamos voltando para casa, estamos voltando para o nosso lar, estamos voltando para o lugar onde Deus nos plantou, estamos indo para a terra que é a terra que nos foi prometida. Aleluia, glórias a Deus. O povo estava cheio de alegria. O povo, irmãos, ele demonstrava zelo, demonstrava amor, demonstrava alegria. E aí nós chegamos no capítulo 3, onde nós podemos ver aqui em alguns versículos, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que no 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém. O povo chegou na terra prometida, chegaram em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, irmãos, isso aqui eu acho lindo, eu acho maravilhoso. A palavra do Senhor diz que quando eles chegam em Jerusalém, e você consegue conferir comigo no versículo de número 2, que Zorobabel, a primeira atitude do príncipe, a primeira atitude do líder do povo, é construir o altar de adoração a Deus. Não tinha nada na cidade. A cidade estava destruída, os muros destruídos, o templo destruído, não tinha casa de Deus, não tinha lugar de adoração. Mas a primeira coisa que ele faz quando chega na cidade é construir um altar de adoração a Deus. E é interessante, irmãos, que nos versículos seguintes do capítulo 3, você vai perceber que Zorobabel então ordena que seja feito holocaustos durante o dia e durante a tarde. E a Bíblia, o escritor Esdras faz questão de registrar que eles faziam sacrifícios também porque eles tinham receio, medo das nações que estavam ao seu redor. Pastor, como assim? Vamos tentar, irmãos, entender aquele contexto que eles estavam vivendo. Eles chegam sem um exército preparado. Eles chegam sem um povo preparado para combater, para uma guerra. Numa cidade destruída, numa cidade que não tinha nada. Eles chegam ali, irmãos, desamparados e cheios de riquezas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles saíram da Babilônia com ordem do rei Ciro, com muito ouro, com muita prata, com muito bronze, com muita coisa para reconstruir o templo de Deus. Então, quando eles chegam e eles começam, Zorobabel ordena que haja sacrifício durante a parte da manhã e durante a parte da tarde. Era também em favor de proteção, porque eles estavam receosos com os povos vizinhos, porque as nações vizinhas eram ferozes. Eles eram um povo que queriam acabar com o povo de Israel. Eles queriam destruir, eles queriam, se possível, tomar-lhe os bens. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que a primeira preocupação deles em tudo é fazer um holocausto, uma adoração a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque independente da circunstância, independente da situação, quando você coloca Deus como sua prioridade, você tem segurança. Aleluia. Quando você coloca Deus como sua prioridade, você tem o favor e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Quando você coloca Deus como prioridade, quando você erege um altar a Deus como prioridade na sua vida, Deus, ele toma conta de todas as outras coisas que vêm depois. Quando você coloca Deus como seu foco, como seu caminho, como seu objetivo, ele faz questão de derrotar os seus inimigos. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizendo, irmãos, que eles então eram um povo, irmãos, que amava estar na presença de Deus. E aqui, pastor Sávio, me traz ao coração, a Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam pelo aumento da iniquidade. E nós estamos vendo, irmãos, o quanto está aumentando a iniquidade, o pecado na sociedade.
É notícia ruim atrás de notícia ruim, é tragédia atrás de tragédia, é catástrofe atrás de catástrofe. E você vê que muitas pessoas vão desanimando. Muitas pessoas vão ficando entristecidas por conta da maldade, o mundo se corrompendo, as coisas acontecendo. Tem muitas pessoas, irmãos, que vão se afastando, mas isso é algo que não é, vamos dizer assim, da própria pessoa, mas quando nós, irmãos, olhamos, vivemos e vemos a corrupção, estamos no meio de corrupção, no sentido do mundo corrupto, das pessoas que já não ligam mais para os valores cristãos. Pessoas do mundo estão atacando os valores cristãos, os valores da igreja. Então, quando nós vemos isso e não reagimos, a palavra, irmãos, ela nos diz que nós vamos ficando entristecidos. Pastor, onde diz isso? Quando você vê a história de Ló, sobrinho de Abraão. Ló, irmãos, ele estava no meio de um povo corrupto, de uma cidade corrupta. Ele viu o pecado, ele via a iniquidade se multiplicar diante dele. E a Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus diz que a alma de Ló se afligia dia após dia com a corrupção daquele povo. A Bíblia nos diz que a alma dele se afligia de ver o pecado, a iniquidade que acontecia ao redor na cidade, aonde ele vivia, aonde os olhos dele alcançavam. Era só o Senhor que dava forças para ele, mas ele se entristecia, o coração se angustiava, ele ficava aflito. Da mesma maneira, tem notícias que nós vemos, irmãos, que o nosso coração se fecha, se angustia, se entristece. Você pensa como um ser humano é capaz de cometer tamanha atrocidade, como alguém é capaz de fazer tamanho mal para outra pessoa, para outro ser humano. E essas notícias vão, muitas vezes, nos entristecendo, nos deixando fracos, muitas vezes, vazios. Porém, irmãos, aqui nós temos um exemplo. O exemplo do povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, eles já tinham passado por isso. Eles já tinham visto a violência, já tinham visto a corrupção, quando Babilônia tomou aquele povo. O profeta Abacuque, ele fez questão de registrar, ele clamava ao Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei violência, e o Senhor não responderá a minha oração? Ele clamava, irmãos, pedindo uma resposta do Deus do céu. E Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo, passasse pelo cativeiro. Então o povo de Israel já tinha vivido isso, e eles tinham aprendido uma lição, que não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, o único caminho é voltar-se para Deus. O único caminho, a única direção que não vai fazer com que você erre, é voltar-se para os propósitos e para os desígnios de Deus. Então, irmãos, eu acho maravilhoso quando aqui no capítulo 3, no versículo 8, começa a descrever que Zorobabel, então, irmãos, ele vai instituir pessoas para o serviço do templo, pessoas para estarem ali oficiando. São os sacerdotes, os levitas. Ele pegou jovens de 20 anos para cima e falou: vou instituí-los para o serviço da casa de Deus. Porém, a casa de Deus ainda não estava pronta. Não tinha matéria-prima, pastor, para fazer ainda a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, ainda no capítulo 3, se você ler atentamente depois na sua casa, no versículo 6, no versículo 7, vai dizer que eles estavam esperando matéria-prima, estavam esperando madeira, estavam esperando pedra, porque eles chegaram, eles se preocuparam em fazer um altar e adorar a Deus, para que Deus providenciasse as outras coisas. Então, depois disso, eles se preocupam em comprar matéria-prima. Porém, a matéria-prima vinha de longe, vinha de outros países. Demorava, não era rápido. A matéria-prima ia demorar 4, 6, 8 meses para chegar. Porém, nesse tempo, eles já vão preparando os sacerdotes. Olha que coisa tremenda. E quando os sacerdotes estão já preparados e chega a matéria-prima, vai dizer que Zorobabel, ele deu a ordem imediatamente, pastor Mauro: comecem a fazer os alicerces da casa do Senhor. Quando o povo ouviu a ordem, que era para começar a fazer os alicerces, que a matéria-prima tinha chego, pastor Sávio, a Bíblia diz que os levitas, os sacerdotes, já colocaram as suas vestes sacerdotais,
colocaram suas vestimentas, os músicos, aleluia, pegaram seus instrumentos, seus alaúdes, suas flautas. Ei, mas não tem templo ainda, não tem igreja. Não importa, mas é o alicerce da casa do meu Deus que vai ser construído. Eu já quero estar lá adorando ao Senhor. Aleluia. O desejo, o zelo pelas coisas de Deus. Aleluia. O povo estava ainda fazendo a fundação. Os sacerdotes já estavam lá preparados. Se precisar, eu estou aqui. Os músicos já estavam com instrumentos. Se precisar, eu estou aqui, Zorobabel. Pode contar comigo. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, vai dizendo que o povo então lança os alicerces, começa a construção do templo, a reconstrução. Porém, nem tudo, irmãos, é mil maravilhas, um mar de rosas. A gente sabe disso na caminhada cristã. Nem tudo é fácil. Vem as lutas às vezes, vem as adversidades às vezes. E a Bíblia vai contar, irmãos, vai dizer para nós, no capítulo de número 4, no versículo 1, diz assim: e ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim. E ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim. Por quê, irmãos? Começou a correr a notícia nas cidades ao redor. Tem um povo construindo Jerusalém. Tem um povo edificando o templo. Tem um povo levantando a casa de Deus. Na hora que a notícia começou a correr, os inimigos ouviram, levantaram a orelha. Opa, vamos lá ver. Vamos lá ver como é que está. E aí eles se fazem de boa praça, vamos dizer assim. Eles vão lá, oferecem mão de obra amiga. Eles falam, deixa a gente ajudar vocês a construir. Porém, irmãos, Zorobabel com autoridade, Zorobabel com discernimento, ele fala, não compete que vocês e nós construamos a casa do nosso Deus. Somente nós construiremos. Então Zorobabel não aceita a ajuda daquele povo, porque era um povo, irmãos, que era inimigo. Mas o inimigo queria se disfarçar de amigo, para poder corromper os propósitos de Zorobabel e os propósitos do Senhor. Então, irmãos, eles tentaram, de uma maneira amigável, e não conseguiram parar os propósitos de Zorobabel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 4, no versículo 4 e no versículo 5, olha só. Diz assim, todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Irmãos, olha que coisa terrível. O povo estava tão animado com a construção do templo, porém os inimigos ofereceram uma ajuda falsa. O povo teve discernimento e não aceitou. Mas como eles não aceitaram, então, olha só o versículo 4. Todavia eles debilitavam as mãos do povo de Judá. Eles davam um jeito de tentar atrapalhar. O que a gente pode fazer para atrapalhar? O que a gente pode fazer para não construir? O que a gente pode fazer para parar essa obra? E não somente isso. Eles foram lá, alugaram, pagaram conselheiros. Vai lá, diz para o líder, melhor parar, não vai dar certo. Diz para Zorobabel, larga essa obra. Para de construir. Aleluia. Diz para o povo que está construindo, isso não vai dar em nada. Eles começaram a alugar pessoas para dar conselhos falsos, para dar conselhos errados. Irmãos, e o povo foi se debilitando, foi se enfraquecendo. Porque, irmãos, quando nós damos ouvido para aquilo que não vem da parte de Deus para nós, nós nos enfraquecemos também. Nós temos um exemplo bíblico, irmãos. Posso começar desde o princípio da Bíblia, quando Eva, ela ouve aquilo que não veio da parte de Deus. Primeiro ela escuta o mandamento da parte de Deus, não comerá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de todas as árvores podereis comer. Porém, vem o inimigo e diz, foi isso que Deus disse? Você pode comer de todas as árvores? Ela ouviu, replicou, retrucou, não, de todas sim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, nós muitas vezes temos que pedir muita sabedoria, muito discernimento de Deus, porque se ela tivesse cortado ali o assunto, não teria caído, mas ela deu ouvidos para aquilo que o inimigo estava lhe soprando aos ouvidos.
Ela deu ouvido para aquilo que o inimigo estava lhe sugerindo. O pecado, irmãos, ele não entra de uma vez para derrubar uma pessoa. O inimigo, irmãos, ele não aparece com rabo e chifre, tridente, como nós falamos na cultura ocidental, para afrontar uma pessoa. Não, ele vem com sapatinhos de algodão. A Bíblia diz que ele é astuto, é perspicaz. Ele vem nas pequenas coisas. Primeiro ele sugere. Primeiro ele tenta fazer com que você aceite e não repreenda. Então, irmãos, da mesma maneira, o povo foi ouvindo, não vai dar certo. Pode parar essa obra. Deus não está nesse negócio. Aleluia. Melhor você desistir. Que projeto é esse? Não vai dar em nada. Enterre os seus sonhos. E o povo foi ficando debilitado, irmãos, a Bíblia vai dizer. E o povo foi ficando debilitado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que mesmo assim o povo ainda continuava trabalhando. Porém o inimigo não desistiu. A Bíblia vai dizer que eles escrevem uma carta para então o rei governante, que estava a muitos quilômetros de distância, que estava lá na Pérsia. Eles escrevem uma carta falando que Judá, que Israel era uma cidade rebelde, que era uma cidade que não pagava impostos, que se eles construíssem o templo, reconstruíssem a cidade, que eles iam ser um problema para o rei. Então o rei, na hora, ele manda uma carta para eles: olha, para tudo a construção, deixa eu dar uma olhada, e ninguém faz nada enquanto eu não der a segunda ordem. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer, abre aí capítulo 4, por gentileza, versículo de número 23. Vai dizer assim: o povo não perdeu tempo, irmãos, o inimigo não perdeu tempo. Assim que eles recebem o retorno do rei, a palavra do Senhor vai dizer assim: apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reino de Dario. Olha só, irmãos, que coisa terrível. O povo estava animado, mas veio os conselheiros do inimigo, veio as falácias, o povo foi enfraquecendo. O inimigo levantou um decreto, usando de mentiras para com o rei. E quando recebeu o decreto, foi com violência, tirou o povo com violência, tirou o povo na marra, na luta. E a Bíblia diz que cessou a obra, irmãos, de construção do templo. Ficou parado, pastor. Ficou parado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, a partir do capítulo 5, que Deus, então, ele levanta Ageu e Zacarias. Irmãos, estou na introdução da mensagem, irmãos. Eu vou concluir já já. Glória a Deus. Ele levanta Ageu e Zacarias, dois profetas do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ageu se levanta. E eu vou abrir aqui no livro de Ageu, irmãos, para ler com os irmãos. Ageu se levanta e é impelido ao Senhor para profetizar ao povo, porque o povo estava desanimado. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer que o povo ficou 10 anos, pastor Mauro, com a obra parada. Aproximadamente 10 anos sem construir o templo, 10 anos sem colocar um tijolo na obra. O povo estava realmente desanimado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu vai até eles e começa a dizer para aquele povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era o que o povo estava pensando no seu coração. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda, pastor. Depois de ficar 10 anos parado, Deus levanta o profeta Ageu para revelar o pensamento do coração do povo. Não veio o tempo ainda da casa ser edificada. Isso, irmãos, é um perigo que todos nós muitas vezes podemos viver, se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos pedindo orientação, discernimento de Deus. Como assim? Tem pessoas, tem crente que deixa as oportunidades passar, não acontece, mas não entende que às vezes está travando uma batalha espiritual. Não entende às vezes que está travando uma batalha, uma guerra com o inimigo, para que o propósito de Deus não se cumpra. O povo, irmãos, deixou a obra parada, passaram-se 10 anos, e aí caíram no comodismo.
Fala, não veio o tempo ainda de ser edificado, não é tempo de Deus não. Caíram no comodismo. Quantos projetos se encontram na gaveta? Quantos sonhos, quantos projetos se encontram parados na vida de muitas pessoas, porque acreditaram nos conselheiros do inimigo, porque deram ouvido às pessoas que vieram falar palavras de negatividade, não vai dar certo, Deus não está nesse negócio. Quantos projetos foram arquivados, porque passou-se o tempo, pastor? Acho que não é o tempo de Deus ainda. E Deus estava lá, esperando você se levantar e tomar uma atitude, e ir em frente. É isso que Deus ele fala para o profeta Ageu. Ele fala, não é tempo. Deus levanta o profeta Ageu para sacudir aquele povo. Ele fala, não é tempo de ficar na mesmice, é tempo de subir os montes, cortar madeira. Até quando vocês vão ficar na casa de vocês estucada, bonitinha, e a casa do Senhor vai permanecer deserta? Aleluia. Oh glória. O povo tinha ficado no comodismo, sabe por quê, irmãos? A casa estava estucada. Estucada o quê? Estava rebocada, estava bonita. 10 anos para trabalhar nos próprios projetos, esqueceram do reino de Deus. Vou trabalhar só para mim, vou fazer só para mim. A obra vai ser quando Deus quiser. O povo estava preocupado consigo mesmo. Aí Deus ele vai e puxa a corda, presbítero Damásio. Ele lança o profeta Ageu para profetizar. E aqui eu acho maravilhoso, irmãos. Depois os irmãos leiam o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. E depois que Deus ele usa o profeta Ageu para sacudir o povo, que Deus ele estava chamando para a reconstrução do templo, enquanto o povo estava em casa, preocupado com seus afazeres, com o seu dia a dia, com a sua casa, e a casa de Deus estava deserta. Aí Deus ele diz para o povo, no versículo 9 e versículo 10, de Ageu capítulo 1, diz assim, olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. Que mensagem que o profeta Ageu entregou. Deus estava dizendo, ei, vocês estão pensando em coisas grandes, vocês estão pensando em que vão alcançar isso, esse sonho, esse projeto, mas a minha casa está abandonada. Sou eu que estou retendo a chuva. Não está caindo orvalho do céu porque eu não estou deixando, porque minha casa está parada. Aleluia. Você não está vendo as coisas acontecer porque minha casa está parada. E Deus, irmãos, Ele chama o povo e Ele começa a dizer, a terra estava retendo seus frutos. Começou a ter escassez de alimento, porque o povo não queria trabalhar na obra do Senhor. Começou a ter escassez das coisas, porque o povo não queria trabalhar na casa de Deus. Então o profeta Ageu vai e chama o povo, e essa mensagem traz um ânimo, traz um renovo para aquele povo. E a Bíblia vai dizer que o povo se levanta, o povo se anima. E a Bíblia vai dizer no versículo 13 do capítulo 1 de Ageu, que o Senhor então vai na liderança. Os líderes tomam aquela mensagem para si, e eles fazem uma aliança, um concerto de retomar a construção do templo. E Deus diz para Zorobabel, que era o líder, eu sou convosco, diz o Senhor. Zorobabel então se levanta, irmãos, essa palavra foi suficiente. Ele se levanta e começa a reconstruir o templo de onde tinha parado. Começa a levantar as pedras. A Bíblia vai dizer que eles chegam a colocar madeira por dentro. Aí vem de novo o inimigo se levantando para parar a obra. Outra carta é mandada para o rei. E mais uma vez eles tentam parar a obra do Senhor. Porém, aleluia, dessa vez Zorobabel estava convicto, porque ele recebeu uma palavra de Deus dizendo, eu sou convosco, Zorobabel. Aleluia. Quando veio de novo os inimigos afrontando, inimigos usando a mesma tática,
Ele diz: eu não vou parar de edificar a casa do meu Deus, mas compete eu obedecer à voz do meu Senhor. Aleluia. E a construção segue. Aleluia. E aqui, irmãos, eu quero trazer algo, uma reflexão para mim e para a sua vida. A partir do momento que nós focamos naquilo que Deus tem para nós e ouvimos somente aquilo que Deus tem para nossas vidas e tomamos a direção que Deus quer, aleluia. Quando nós deixamos de dar ouvido para aquilo que o inimigo sopra, as coisas de Deus começam a fluir, os milagres começam a chegar, as bênçãos começam a vir, aleluia. Não é tão, aleluia. A Bíblia vai dizer que 1 mês depois de ouvir essa palavra, mesmo os inimigos tentando fazer parar, e eles continuando pela palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus levanta Ageu mais uma vez. Passado-se 1 mês, aleluia. E é com muito temor, irmãos, que eu vou dizer essa palavra aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Ele levanta Ageu uma segunda vez, ele vai até Zorobabel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os anciões já estavam todos chorosos. Os anciões, irmãos, vendo o templo ser reconstruído, colocando a madeira por dentro. Lá no livro de Esdras, capítulo 5, está escrita essa parte. Vai dizer que eles começam a chorar, pastor Sebastião, porque eles começam a lembrar do templo que Salomão havia erguido. Eles começam a se lembrar da glória, da pompa, de tudo aquilo que havia sido feito, das histórias que eles ouviram, da glória de Deus, aleluia, enchendo a casa quando Salomão ora, da Shekinah de Deus, aleluia, fazendo com que os sacerdotes não conseguissem ficar de pé. Eles começam a lembrar, e a Bíblia vai dizer no livro de Esdras, eles caem aos prantos. Enquanto os anciões estão chorando, porque estão lembrando do passado, os jovens, os sacerdotes que estavam preparados, aqueles que estavam ajudando na obra, começam a louvar a Deus, a glorificar a Deus, e dizendo: santo é o Senhor, que está nos dando força e capacidade para construir esta casa de Deus. Aleluia. É nesse cenário que entra o profeta Ageu uma segunda vez, enviado por Deus. Aleluia. E ele diz assim, Deus manda fazer uma pergunta. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 3. Quem há dentre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Aleluia. Quem de vocês que estão aqui hoje viram esta casa na sua primeira glória? Aleluia. Os anciões olham uns para os outros, os jovens olham uns para os outros. Eu penso aqui, eu consigo conjecturar os jovens olhando para os anciãos, esperando uma resposta. E Deus, ele vem com uma palavra: esforçai, capítulo 4, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esforçai, trabalhai, porque nada vem fácil, aleluia, nada vem fácil, aleluia, mas o Senhor está no controle de tudo. Esforçai, trabalhai, aleluia. E o versículo 5, irmãos, vai dizer assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Deixa eu ver qual que é a tradução que está aqui. Aqui, irmãos, essa palavra habitava, no original, você tem 2 significados para esta palavra. Um dos significados no original significa permanecer. Aleluia, alguns entenderam. Eu vou dizer mais claro para que os irmãos entendam. Deus falou: se esforce, trabalhe,
Aleluia, que a vitória está vindo. Aleluia. O povo ainda não estava entendendo em Deus, então ele vai sendo mais claro. Ele vai dizer: porque do mesmo jeito que eu fui com seus pais, do mesmo jeito que eu fui com seus antepassados, aleluia, e o meu Espírito ainda permanece no meio de vós. Não temais. Aleluia. Então o povo, irmão, se enche de gozo, se enche de alegria. E Deus continua dizendo: porque ainda diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar, a terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a prata e meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. O Senhor estava renovando uma promessa que Ele tinha com o povo. Aleluia. O Senhor estava renovando a aliança de permanecer no meio do povo. O povo estava vivendo incerteza, pastor Sávio. O povo não sabia como seria. Não seria igual foi nos dias de Salomão. Não teria a mesma pompa, o mesmo ouro. Não teria muitas coisas que tiveram nos dias de Salomão. Mas teria o essencial. Teria aquilo que não pode faltar. Aleluia. Deus estava garantindo: ei, a minha presença está convosco. Aleluia. Vocês estão lembrando das glórias de dias passados, quando a nuvem da glória enchia a casa. Mas eis que eu digo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Glórias a Deus. E o povo, irmãos, eles finalizam a construção do templo. Eles terminam de construir o templo. A glória de Deus invade aquele lugar. O povo é abençoado por Deus. E o Senhor, irmãos, Ele falava ao meu coração: aleluia, glórias a Deus. Campanha das causas impossíveis. Oh glória. Tem coisa, irmãos, que você acha que não vai, que não tem como ir para frente, que não vai acontecer. Mas coloque prioridade a Deus sobre todas as coisas. Comece como Zorobabel. Coloque o seu altar de pé diante de Deus como prioridade. Primeiro você construa o seu altar com Deus, que Deus vai te dar proteção, Deus vai te dar orientação. Não ouça conselhos de ímpios, não ouça conselho daqueles que querem te parar, mas siga adiante perseverando na visão, siga adiante perseverando no chamado. Porque Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua história. Deus vai honrar as promessas que Ele fez na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero, irmãos, aqui finalizar esta mensagem dizendo que é com muito temor e tremor, irmãos, que eu trago aqui esta mensagem na noite de hoje. E deixar para toda a igreja, irmãos: não temam, porque Deus está conosco. Tem muitas pessoas, pastor Sávio, que estão, sabe, mas como será? A sede não vai ser mais ali, no centro? E agora? Mas tudo aquilo que já passou, já foram 20 e tantos anos ali, não vai ser mais a mesma coisa, não vai ser mais do mesmo jeito. E o Senhor ministrava ao meu coração enquanto estava orando, pastor Sávio. Aleluia. Aleluia. Mas permaneça firme ao chamado, permaneça fiel na direção do Senhor.
Aleluia, porque quem prometeu, quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E Ele diz nessa noite que a glória da primeira casa será ainda maior que da primeira. Glória a Deus. Assim eu agradeço, irmãos, a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Graças a Deus, que Deus continue, pastor Rafael.